Hariom, minha gente, sejam bem-vindos ao podcast Fé, Axé, Acarajé. E hoje o tema da nossa fala é a consciência masculina e a energia masculina. Mas antes eu tenho um aviso para dar para vocês, tá? Antes da gente começar a nossa caminhada. Junho foi um mês para chamar a atenção das pessoas para a consciência da saúde física e mental masculina. Mas eu vou incrementar aqui um pouquinho e vou colocar um pouco da energia espiritual também, né? Porque é o que está por trás da nossa energia física e da nossa energia mental. Eu falo isso muito aqui e, apesar de não estar incluso no título, eu também falo sobre espiritualidade e eu acho que faz parte da vida do homem, né? O homem estoico, o homem religioso, o homem cristão, inclusive o homem que segue o Sanatana Dharma, seus propósitos. E, infelizmente, eu estou falando disso agora em julho, porque quando eu percebi, esse tema, ele é, para mim, de uma importância imensa agora, porque eu passei o mês de junho, inclusive, vivendo estudos sobre isso. E, para mim, foi muito importante para o meu posicionamento e para uma mudança que a gente vai fazer aqui no nosso podcast, que ele vai ter esse direcionamento também, e eu vou falar um pouquinho, né, do porquê que eu vou compartilhar isso aqui no meu podcast. E se isso não for do seu interesse, ou você é feminista ou feminista, vou avisar que esse conteúdo e esse podcast tem uma visão antifeminista do mundo. E agora vamos nos posicionar em favor da energia masculina, né? Principalmente porque o mês de junho, ele vem saltar aos olhos que 1 a cada 5 adultos enfrenta um problema de saúde mental por ano, né? E mais de 6 milhões de pessoas que sofrem de depressão são homens, e ela frequentemente não é diagnosticada. Mas eu começo a entender também por que isso vem afetando, né, a masculinidade, a energia masculina dessas pessoas que simplesmente querem cumprir seu papel, mas não encontram espaço dentro de uma sociedade que condena, né, o empreendedorismo que nasce dentro da energia masculina, a espiritualidade que é muito mais voltada para uma disciplina, para um rigor. Ela lida menos com emoções, ela lida mais com ações, né? E nós passamos por um período onde nossas ações estavam classificadas como reações. E vocês sabem o meu posicionamento em relação a reagir. Reagir é como se você não estivesse seguindo seus valores e seus instintos. E com tanta informação que você tem solta por aí, eu compactei algumas informações que eu achei transformadoras, na minha opinião, para estar conversando com vocês aqui. E devo estar trazendo mais desse assunto, tá certo? Então, falando de novo, se você não concorda, mas quer continuar seguindo, ótimo. Se não quiser continuar seguindo, gente, as portas aqui do nosso podcast são abertas. Você entra e sai quando você quiser, tá certo? E deixe seus comentários, vamos estar aqui olhando para isso com carinho, com acolhimento, tá? E essa é a minha visão, tá certo? De querer trazer conhecimento, né? Conhecimento também é falar de assuntos que estão no nosso cotidiano, e é isso que nós vamos fazer aqui hoje, né? E para começar, complementando o que eu estava falando, né? Existe uma agenda feminista com o papel de desconstruir essa masculinidade, né? Esse feminismo que você vê por aí, ele não passa de uma doutrina, de um dogma, de ressentimentos que legitimam um modelo de privilégios e autovitimização das mulheres. Toda a energia masculina nesse cenário é usado como seu bode expiatório. O feminismo atual se pauta numa doutrina de ressentimentos que legitima modelos e privilegia a autovitimização das mulheres
tendo a energia masculina como seu principal bode expiatório. Né? A filosofia feminista de hoje ela sobrevive dessa suposição de que as mulheres estão sendo vítimas inocentes de um patriarcado opressor, uma conspiração ancestral pelas quais elas têm todo o direito de se vingar. E com um pensamento como esse, realmente a gente não tem como classificar de outra forma, né? Essa teoria, né? Que é uma teoria esquizofrênica desse feminismo, que responsabiliza o patriarcado por todas as tragédias que já ocorreram na civilização até hoje conhecidas, né? E essa agenda deixa convenientemente as mulheres de fora de qualquer participação em qualquer uma dessas tragédias. E caso algum homem fez alguma coisa certa, então isso foi porque esse homem aprendeu a praticar virtudes femininas, como se rainhas, duquesas, imperatrizes, princesas, damas da aristocracia, mulheres influentes e afins jamais tivessem promovido escravidão, promiscuidade, conspiração, traições, perseguições, envenenamento e execuções sumárias. Essas mulheres nunca cometeram injustiças e crueldades de toda espécie? Até parece que não, né? Piada, né? Só pode ser. O feminismo defende que os homens tenham que se livrar de toda essa energia masculina e concordar com todos os imperativos femininos sempre, exceto, é lógico, quando a energia masculina é útil para elas. O que eu quero dizer com isso? Quando serve para proteger os privilégios de uma agenda feminista, quando isso acontece, o feminismo vai lá e cobra que os homens sejam homens de verdade. Mas quando a energia masculina volta a prosperar, ela deve ser enclausurada ou colocada numa caixinha. E provavelmente eles terão permissão para sair de novo quando ela for necessária, quando for para garantir algum privilégio das mulheres. A energia masculina, nesse caso, atende ao imperativo feminino, ou seja, a sobrevivência desse imperativo feminino apenas. Você não se sente manipulado com uma situação como essa? Porque eu me sinto. Tá? Então, pontos para a gente poder analisar e reforçar essa ideia. Tá? O cara precisa colocar a vida dele em risco ou até perder a vida para proteger sua mulher. Quando a mulher precisa ser submissa a seu marido, elas respondem com um não, né, bem veemente, né, submissa não. Na cabeça das mulheres, tá ok um homem arriscar a própria vida para salvar a vida de sua mulher, mas ele não tem direito de pedir a submissão dela em troca desse acordo. Gente, vale lembrar que uma das definições de submissão, né, é que é uma disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, né, uma docilidade, uma obediência, uma subalternidade, tá? Óbvio que perante a lei isso é colocado como algo que você é obrigado a obedecer. É uma sujeição, uma subordinação. Mas o que a gente tem que enxergar da questão da submissão é que se o marido sabe que está indo levar a esposa dele num lugar perigoso, o que ele vai fazer? Ele vai observar aquele local e ele pode passar instruções como, olha, nós temos aqui 30 segundos para a gente entrar no carro, não precisa botar cinto nem nada, porque isso é recomendado inclusive pela segurança nacional, né? Que você não perca seu tempo fazendo isso e que você pegue o carro, ligue, dê a partida e saia o quanto antes, né? E aí, às vezes, a pessoa, a esposa, não se prepara para isso, mas isso é comunicado, né? Isso não foi imposto, né? E com o tempo, essa sensação de proteção, essa garantia que o homem pode oferecer para ela, pode tirar ela de várias situações. Óbvio que pode ter um caso ou outro, mas se o protocolo foi feito
da maneira correta, como foi instruído pela segurança, com tudo isso, o que você tem é o benefício para o casal, para o marido e para a esposa, que o marido vai estar preocupado apenas em dar a partida no carro e tirar o carro dali e tirar os dois da situação de perigo, tá? E não você ter uma pessoa que toda vez que você pede algo, né, que já inclusive está ensaiado dentro de um contexto, né, da proteção que o homem quer trazer para a família, e essa pessoa fica batendo boca: eu não vou ficar te obedecendo, eu não vou isso, eu não vou aquilo, por causa de como classificaram essa palavra submissão, né, na cabeça de algumas pessoas, né? Isso porque a mentalidade feminista embutiu na mente das mulheres um gatilho emocional poderoso contra a palavra submissão, mas normalizou o dever inegociável do homem de se sacrificar a todo custo para satisfazer as vontades da sua mulher. Um peso, duas medidas. Basta pensar com justiça, inteligência e honestidade, e você vai perceber que isso não tem coerência, que há uma manipulação aí. Segundo ponto que eu venho trazer aqui, né, que foi algo que me confundiu muito durante um tempo, até porque com o estudo do Ayurveda, você começa achando que você é um dosha, que você é 2 doshas, você é 3 doshas. Aliás, não, né? Está, né? Que você é 4 doshas, 5 doshas, 6 doshas, né? Quando você conhece todos, né? São 5 desequilíbrios e 1 equilíbrio, né? E aí eu fiquei pasmo, porque é exatamente assim que algumas pessoas querem embutir a Ayurveda na cabeça daquelas pessoas, né? Que você é o desequilíbrio tal e tudo mais. Na verdade, não. Quando você aprofunda nos estudos, você começa a perceber que você compõe aqueles 5 desequilíbrios e aquele equilíbrio primordial, né? E, Bernardo, mas você tem que buscar o equilíbrio primordial. Cara, não. Você tem que estar mais próximo do sattva, né, do que dos outros, né, para você perceber-se melhor. Sendo que 3 deles são fisiológicos, né? Então eles afetam o corpo e a mente, né, de fora para dentro, né? Sattva, Pitta, Vata e Kapha, né? Só que você tem que sofrer as ações dele. Por quê? Porque você se movimenta, então você agrava seu vata, você você come, então você eleva seu kapha, você age com certo vigor na hora de realizar uma digestão, você está aumentando seu pitta, né? Então, até num processo de digestão, você vê todos os 3 doshas atuando em você. E é isso que eu quero trazer aqui, né, dentro dessa visão, para você que já segue o Ayurveda, é que classificaram os homens em tipos alfa, beta e sigma. Surgiu essa classificação aí outro dia, né? Não é uma coisa nova, mas existem outras também, né? Para quem quiser ter consciência e pesquisar, né? Tem um homem pua, o homem migtal, o homem feminista e o homem incel também, tá? Mas eu quero falar desse aspecto porque se você tem uma noção já do que você... As que me fizeram sentido foi falar desse alfa, beta e sigma, falar a verdade, né? Por quê? Porque quando ele traz esse raciocínio, né, eu, na mesma hora que eu comecei a ver essa coisa do que é o homem isso, o homem aquilo, você percebe que, assim como no Ayurveda, né, e a gente vai passar por isso aqui, ele tem essa similaridade que eu retratei aqui acima, né? O alfa, beta e sigma, que é difundido nas redes sociais, é aquele tipo que separa essas virtudes e qualidades, né, e adjetivos
da energia masculina, né? Mas em especial o alfa, o que ele vai ser, quando a gente bota a luz em alguma coisa, né? Quando eles botam o holofote nesse homem alfa descrito nas redes sociais, ele está falando de um alfa, né, com qualidade de dominante e predador, vamos dizer assim, né? O que visa poder, diminuindo, destruindo e conquistando aqueles que estão à sua volta. Mas o que deve se ater é que esse homem alfa, quando segue no caminho do prestígio, que também é uma qualidade desse homem alfa, né? E que é descrita nas redes sociais também, né? Com muito pouco menos holofote, né? É aquele que visa qualidades como prestígio, liderança e que toma decisões de maneira a proteger o seu grupo, né? E querer que o grupo cresça, né? Constantemente, né? E aí você vai ver as qualidades do beta: gentileza, compaixão, diplomacia, valoriza o resultado em equipe, serenidade, zelo, versatilidade, empatia, lealdade, né? E no homem sigma, você vê o homem que escolhe viver fora de normas sociais. Não é um seguidor leal, busca liberdade e autonomia pessoal, é um homem solitário, autossuficiente, emocionalmente e fisicamente, né? E introspectivo, desinteressado, respeito, e ele fala de adaptabilidade, né? Olha, eu não vou mentir a você que quando eu vi essas qualidades, eu confesso a você que eu possuo muitos desses aspectos, dessas qualidades, desses adjetivos na minha personalidade. Até porque em tempos diferentes eu precisei buscar uma certa autossuficiência, uma autonomia pessoal, viver uma disciplina para eu conquistar a minha liberdade, por exemplo, né? E isso foi em base de quê? De me desinteressar pelas coisas mundanas, né? Isso não me fez uma pessoa inferior, mas eu considero que eu passei por um processo onde eu vivenciei o arquétipo de um eremita, por exemplo. Aquele que está buscando respostas dentro de si, né? E não do lado de fora, né? Você vê isso em passagens da Bíblia, na Bhagavad Gita, você vê isso em muitos livros filosóficos antigos, né? Livro dos antigos, né? E não tem como você não se perceber em todos esses pontos, até porque, gente, o beta, né, é o futuro alfa. É aquele cara que está aprendendo com o líder para poder ser um líder um dia, ou está à disposição do grupo para se tornar um líder se aquilo for necessário, né? Óbvio que isso é pautado aí num comportamento e observação dos lobos, né? Eu li um livro há muito tempo atrás, A Sabedoria dos Lobos, por isso que eu quis trazer muito isso aqui para vocês. É um livro que naquela época me fez perceber todos esses posicionamentos e que existem hierarquias, né? Até para você chegar em algum lugar, você tem que escolher bons líderes. Se você não estiver num grupo com um bom líder, seu grupo fatalmente não vai prosperar, vamos dizer assim, né? Então, como um líder, né, é importante, né, que se tenha empatia, é importante perdoar, é importante ter misericórdia. Todas essas qualidades vão consagrar você quando você for liderar pessoas, mas essas qualidades não se aplicam quando você está liderando você mesmo. Quando você está liderando você mesmo, é sem empatia, sem perdão e sem misericórdia. Você vai buscar o que é seu, tá? Então, não tome como pessoal o que a pessoa faz consigo mesmo, o que aquele líder faz consigo mesmo, a disciplina que ele impõe na vida dele, ela não precisa ser igual à sua, que ele vai passar para você. Você percebe que eu mesmo me percebo depois que eu faço uma atividade física. Claro que por causa dos neurotransmissores, a dopamina, a liberação do cortisol, tudo isso gera movimento dentro do corpo da gente e você se percebe mais calmo,
com a oxigenação do corpo mais alocada, todos os lugares estão oxigenados, né? Você faz seus burpees, você gera movimento de fluxo sanguíneo no corpo. Então aquilo faz com que você também respire e pense com mais clareza, tá? Então, são várias nuances dentro de um lugar só, né? Mas vamos seguir aqui o caminho, né? Então, não siga somente, né, uma versão, tá certo? Mas sim, busque acoplar as melhores qualidades nas situações que se apresentarem. Eu, pelo que eu tenho entendido, dê preferência a esses 3 arquétipos, né, do Alfa, Beta e Sigma, porque eles já possuem características do ser humano. Os outros não vi concordância, tá, quando eu pesquisei. E eles são camadas da energia masculina, mas não deixam de ser rótulos quando colocados nas redes sociais, né? Eles são rótulos, mas são rótulos onde rótulo quer dizer que você vai ler uma informação sobre aquele conteúdo, aquele produto. Mas o que aquilo faz em cada um é determinado pelas características humanas também, que envolvem valores, a experiência que aquela pessoa teve, tá certo? E o que eu quis ressaltar é que você vai oscilar entre essas experiências, experienciar todas elas, e aí você vai encontrar o seu caminho naquele momento, porque você pode mudar a direção desse caminho a todo tempo, mas você vai precisar passar pelas etapas para fazer isso, tá? Né? Não vai chegar lá e eu quero isso, porque isso é o privilégio que é pregado, né? Que você vai lá, é meu porque eu já sofri horrores. Então não é isso que a energia masculina vai permitir. Por que ela não vai permitir? Porque ela não permite privilégios. Ela é uma lei natural, e na natureza você tem que viver conforme o tempo da natureza, com o tempo que as coisas precisam para amadurecer. Você precisa criar energia dentro de você para que aquelas coisas venham até você. E não ficar parado, né? A gente tem que rezar, mas não pode deixar de agir também, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que não seja quem os feministas querem que você seja. Perceba que os emasculados não te perguntam se você está feliz. Eles já chegam culpando a sua natureza, empurrando argumentos falhos e pseudofilosofias, ou seja, sistemas teóricos que, embora se apresentem como filosóficos, mas que carecem fundamento e rigor intelectual, o que se torna uma falsa filosofia. Quando alguém chega para você empurrando e pregando tais ideias, não precisa empurrar ou dizer algo inteligente rapidamente. Nem fique treinando resposta para isso. Busque conhecimento acerca da energia masculina, da maturidade masculina, entre outros. E se certifique que a pessoa que está passando a lição busca isso de verdade em suas práticas diárias. Questione tudo, pois um bom professor permite e incentiva a ser questionado e incentiva o questionamento. Não quer dizer que ele tenha a obrigação de te responder, mas se ele te gerou o questionamento, ali é um ponto de partida. E ele não sai por aí formando sua opinião ou impondo o seu conhecimento limitado na consciência de outra pessoa, na sua, por exemplo. Consciência é algo individual e que pode ser moldada. Não permita que moldem a sua sem a sua permissão. Apenas o aço forja o aço. Precisa de um homem com energia masculina para forjar outro. Seja capaz de demonstrar compaixão e empatia como meta, mas sem desembarcar para uma castração de um feminista. Fique em silêncio por uns 8 ou 10 segundos. Deixe as palavras desse indivíduo flutuando no ar um pouco e perceba ela caindo, pois não se sustentam. Ao tomar essa atitude corajosa de silenciar-se diante dessa fala, mantenha-se firme e escute atentamente as palavras horrorosas
que essa pessoa está te falando ali. Você vai ver uma pessoa começar a se sentir um ignorante, porque o que eles esperavam que você fizesse era reação, mas você agora já sabe como agir. Não dê a eles a dopamina que eles tanto buscam da sua reatividade. Porque quando você não interage ou não se identifica com aquilo, eles começam a se enxergar como uma pessoa má. E eles carregam a fraqueza intelectual, que é perceptível só pelo fato de que eles falam o que te irrita e mentiras não andam ao lado da energia masculina, mas sim a verdade, o que já foi comprovado, né, durante anos, tá? Resumindo, eles escutam o que falaram e, quem sabe, começam a perceber que foram enganados também. Esse foi o único jeito, né? O jeito mais inteligente que eu pesquisei para estar passando para vocês. Tá? Não reaja, o silêncio é de ouro, silêncio também é ação. Tem um exercício de intenção por trás desse silêncio. Então pratique ele com muita coragem. Encontre a coragem no silêncio. Todas as versões de masculinidade apresentadas parecem ter um objetivo apenas: o de diminuir as oportunidades para que os homens se tornem aquilo que eles nasceram para ser. Os emasculados querem associar a imagem do homem a um imbecil. A energia masculina que tem em você, ela é capaz de destruir, mas também é capaz de criar. Jamais se desculpe por ser um homem. É errado dizer que a energia masculina é perigosa e destrutiva. Se a energia masculina produz guerras e tiranias, ela também produz clemência, heroísmo e generosidade. Se a energia masculina é capaz de produzir intolerância e descaso, também é fonte de proteção, harmonia, bondade e amor genuíno. Tenha orgulho pela soma desse legado. Mate o menino dentro de você, pois ficar citando essa ideia de cuidar da criança interior, isso faz parte de uma agenda de castração em massa. Se você segue essa crença, o que vai continuar acontecendo é o que já acontece muito hoje em dia. Nascem meninos, mas nem todos se tornam homens. Bota uma coisa na sua cabeça: quem carrega a criança dentro de si é a mulher. Essa ideia de que o mundo é justo, esquece. Aqui o desafio é virar o jogo. É injusto, mas agora iremos fazer com que o jogo fique justo. Então, o que fazer para virar esse jogo? Para virar todos esses anos aí que você se sentiu atolado na merda. Você vai chamar a responsabilidade para si, para ser o melhor dessa versão de ser humano que está ao seu alcance hoje. Porque o desafio de amanhã é ser melhor do que ontem. Viva como você quiser, a vida é sua. Mas eu sei como eu quero viver. Simples. Esse é um dos grandes desafios das pessoas. As pessoas querem mudar a outra. Você tem que fazer isso. Eu cansei de dizer, tem que fazer coisa nenhuma. Tem que. Agradece que é melhor. Né? E o ato mais altruísta que você pode oferecer, se for para me sacrificar pelo bem de outro ser humano, faça isso se cuidando. Se cuide. Quanto melhor você se cuidar, mais você está fortalecendo os outros. Impressionante isso, né? Ficar querendo cuidar dos outros sem arrumar a casa. Isso aí, para desandar, é daqui para ali. Quando você foca em se cuidar, aí sim sua vida decola. Um exemplo simples é quando se está com fome e a irritação está prestes a chegar. Você sente que precisa sair daquele ambiente, pois o cansaço também está batendo. Isso é o seu corpo dizendo, né, que você precisa ir embora. Porque se você não for, você vai começar a tratar as pessoas como lixo. Entendeu? Assim como a fome. Você está com fome, se você não saciar essa fome, você vai acabar ficando mais irritado. Da mesma forma, é você se nutrir das ideias de um lugar que está te incomodando.
aquilo não te nutre, você vai ficando com sede de conhecimento, de falar, de ouvir uma coisa interessante, etc. Se retire. Cuide de você. Nesse caso, você está cuidando de você e agindo dessa maneira, você cuida da harmonia de todo o ambiente, você nem atrapalha. Apenas por se observar, ter experienciado situações parecidas que deram errado. Mas dessa vez você está alerta e consciente, sabendo que precisa se retirar. E você só sabe que está ficando cansado porque você sabe que está bem. Você estava bem e agora você está cansado. Bom, vamos começar a fechar, né? Nossa trilha tá bem forte, graças a Deus a energia, a intenção tá no meu coração ao falar aqui com vocês. Bom, voltando-se para a questão, né, de como estar conectado consigo ao vivenciar tudo isso, ao querer experienciar tudo isso, né? Jamais entre em contato com algo negativo, né? Converse sozinho com você. Quando eu entendi que eu era o problema de tudo que eu vivo e não preciso do problema dos outros, da confusão mental dos outros, da percepção dos outros sobre a minha vida, tudo mudou. Quando eu aprendi aonde estava, quando eu encontrei os lugares onde a minha insegurança era um problema, então eu comecei a ver de onde estava saindo o problema. E a partir daí, eu sei aonde, né, e como, né, eu vou começar a buscar formas para me corrigir, da mesma maneira que eu busquei incessantemente esse conhecimento para estar passando para vocês. Porque outros conhecimentos que eu busquei, eu não tinha interesse e nem vontade de estar aqui passando para vocês, porque eu não acreditava aquilo como verdade. Mas aquilo me fez aprender muito sobre o que eu estou falando aqui para vocês, né? Me fez enxergar melhor e ver o melhor conteúdo para inserir aqui no meu podcast, tá? Então, no momento que eu escolhi ver os meus erros e ver as minhas falhas, né, eu vi essas qualidades, esses adjetivos, e eu pude encontrar o meu eu, o meu ser, a minha intenção, o meu pensar, o meu falar e o meu agir, longe de uma esquizofrenia. Porque eu me aproprio dessas coisas pelas experiências que eu tive, boas e ruins. Quando eu fui um homem tóxico e pude enxergar isso de um lado de um observador, e eu pude corrigir as minhas falhas, e eu pude mergulhar dentro desse sofrimento e entender o que era sofrimento para escolher o aprendizado. O aprendizado através de novas decisões, de um novo presente, de um novo homem que chega num novo rio. Porque a gente se afasta e volta para conviver com a sociedade, para conviver em comunidade. Mas você volta com novos valores, com novas intenções. Talvez nem novos valores, porque os valores são firmes, falei até uma besteira aqui, mas com seus valores reforçados e mais bem posicionados. E assim você poder viver as emoções e as sensações com a energia correta, com a energia que vibra da sua natureza. Ao me tornar esse protagonista da minha história, eu vi que era eu quem dava atenção para o mal, eu que falo mal dos outros, eu que não arrumo nada, é tudo eu. A culpa passou a ser minha, só minha. Aí eu voltei minha atenção para mim e, por incrível que pareça, quando você cuida de você, você cuidou do mundo. Viemos aqui também para elevar a vibração do universo. Esse é um dos principais trabalhos quando viemos aqui, elevar.
E tudo nesse mundo, de acordo com a lei da gravidade, tende a abaixar sua frequência e botar as coisas para baixo. É por isso que a gente ora olhando para cima. E se o culpado pela minha permanência em uma crença limitante que foi impressa na sociedade através de veículos de comunicação, na educação e na sociedade, tá? Porque se você liga o noticiário, é só falando de roubo, assassinato, crime, corrupção, doença, e a pessoa dá atenção àquilo, ela não entende que ela está contribuindo para a energia se manter baixa. E agora os assuntos e tudo que vai estar interessante para ela é o que está nessa frequência aí. Haja vista como o empreendedor é visto, e eu quero falar mais sobre isso, acho que eu vou dedicar um podcast só para a questão do empreendedorismo, onde o empreendedor que trabalha, que gera, que traz soluções, hoje é visto como uma pessoa má. A riqueza é vista como uma coisa ruim. A pessoa prosperar é vista de uma forma ruim. Como pode a energia masculina verdadeira, ela fala de prosperação em grupo, em comunidade. Falei aqui para você, se não falei o suficiente, bota aí nos comentários que a gente fala mais, né? Para quem não entendeu, né? Então, ao elevar sua frequência como um todo, você sai dessa sintonia. É como você trocar a estação no rádio. Aí o rádio que você passou a escutar só tem assunto sensacional. Não permita que 3 situações controlem sua vida. Pessoas, medo e experiências do passado. Eu não sei o que as pessoas entendem dessa coisa do medo, né? Eu entendo que você começa com medo porque você encontra a coragem lá no caminho. Né? Brinquei até agora, passei um período num local mais de retiro e brincamos assim, não é porque a coragem, a água estava um gelo, a gente estava tomando um banho de cachoeira e aí todo mundo naquela, meu Deus, está frio, a coragem está lá no meio, no meio da piscina lá do rio, que a cachoeira forma, né? Então a coragem está ali no meio. Tá certo? Mas as pessoas insistem em alimentar o próprio medo. E eu não entendo por quê. Porque isso gera um processo de dissociação da sua natureza verdadeira, que é paz e bliss. Eu falo isso aqui muito, tá? Então, presta atenção. Tem muita gente ao seu lado e não do seu lado. Não confunda isso. Caçador que grita antes de atirar a flecha, volta para casa com fome. Trabalho próspero é em silêncio. A prioridade da sua vida é cuidar de você e buscar seus sonhos, não pessoas. O lugar onde você quer chegar requer novos hábitos, nova mentalidade e muita oração. Repita para si todos os dias: vai acontecer, porque eu vou fazer acontecer. Oração simples, né? Mas simples não quer dizer que é fácil, tá? Adiar decisões difíceis não ameniza a dor, apenas prolonga a angústia. Não é a rotina que te cansa, é a falta de significado nos passos que você dá. Eu espero que você vença a guerra que não conta a ninguém. E conta comigo se você precisar da minha ajuda para vencer essa batalha. É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui. Amei fazer esse podcast hoje. Deixe dúvidas, deixe comentários. Estamos aqui para poder servir também a essa energia masculina, a maturidade masculina. A partir de agora, a gente vai falar sobre esse assunto com mais veemência, tá? Eu quero avaliar melhor aqui como é que a gente está de conteúdo e não quero esperar para chegar no mês, né, novembro azul, sei lá que diabo é. Não, a gente vai falar disso aqui mensalmente, com certeza, mas a gente com certeza vai fortalecer mais essa ajuda, porque, como eu falei lá em cima, e tem muita gente, tem muito homem precisando de ajuda, tá? Então contem comigo, porque a gente está aqui para isso, para se ajudar,
tá certo? É isso aí, pessoal. Harion, tamo junto. Valeu!